Salmo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga. Não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Abaixe a sua fronte, nós vamos orar. Santo, eterno Deus, Pai celestial, Pai de amor, Pai da glória, nós rogamos que agora o Senhor fale conosco através da Tua palavra, exclusivamente, Senhor, através da Tua palavra. E traga benefício para o nosso coração, riquezas espirituais, dons espirituais, força e perseverança. Ó Deus, abençoa o Teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, porque precisamos, carecemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto começa com uma pergunta. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? O salmista aqui narra um quadro de perseguição, de aflição, de angústia. E ele ora. E sabe o que acontece? Nada. Por vezes nós oramos e não vemos, digamos assim, um livramento, a mão de Deus, um socorro tão prontamente como nós gostaríamos. Por vezes Deus parece profundamente silencioso, num sentido até de indiferente. Tem um filme muito antigo, O Sétimo Selo, em que o personagem lá, angustiado com essa questão sobre Deus, existe ou não existe, ele diz: por que o Senhor não fala comigo? Fala alguma coisa, me mostra que o Senhor existe. Essa angústia
pode acontecer, em algum sentido, com os crentes também. Olha o versículo 13: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele fala para Deus, com reverência certamente, mas de uma forma muito sincera e franca, o que ele está sentindo no coração dele. E pode ver que o salmo começa assim, mas termina de outra forma. Ele começa dizendo: Deus, porque o Senhor está tão longe. Mas no versículo 14, o salmista já diz: a ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Alguém pode dizer: é outro que entrou aqui no texto e escreveu essa parte? Não, é o mesmo. Tantas vezes, nós falamos hoje pela manhã de Ana, ela começou tão angustiada. Diz o texto: eu sou mulher atribulada de espírito, pelo excesso da minha ansiedade eu venho falando. E ela estava irritada porque Penina a provocava excessivamente. Mas depois de orar, o semblante já não era triste. Alguém pode dizer: é uma pessoa descompensada? Não. É a cura espiritual, é a cura da alma que acontece quando nós oramos. Portanto, é uma situação comum na vida dos crentes. Deus parecer distante, inativo. Às vezes parece até que Ele está simplesmente parado, olhando o nosso sofrimento. É terrível imaginar isso. Por vezes nós sentimos algo assim, como o salmista no Salmo 13, até quando, Senhor, até quando, até quando? Mas no versículo 5 ele já diz: confio na tua graça. Ou seja, os sentimentos estão em desordem, mas lá no íntimo, lá no profundo, ele não deixou de confiar em Deus. Tantas vezes a gente pensa: será que Deus me abandonou? Será que Deus não é por mim? Mas lá no íntimo, a gente sabe que é sim. Lá no íntimo, lá no profundo, nós continuamos confiando em Deus. É que nós somos confusos mesmo, inconstantes nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Mas nós temos uma base segura, que é o ser de Deus e a palavra de Deus. Não, parece que Deus me desamparou, mas não, a palavra diz isto, isto e aquilo. Portanto, Deus, Ele não desampara. Deus cuida. Ainda que Ele permita o que está aí narrado no versículo 2 em diante. Mas Ele tem um propósito. Por vezes Deus parece distante, parece inativo, mas não está. Tem um controle rigoroso da situação. O salmista fala aqui do pobre, do desamparado, e nós tínhamos naquela época, especialmente, o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro, é o chamado quarteto oprimido, quarteto desamparado: órfão, viúva, pobre e estrangeiro. Pode ver quando fala de assistir os necessitados, normalmente aparece esses: o órfão, obviamente, sem os pais, desamparado dos pais; a viúva, que tinha muita dificuldade de se manter, etc., sem o marido, que era mais aceito socialmente em termos de trabalho; o pobre, que era muito difícil sair dessa situação. Na verdade, o pobre é aquele que estava bem carente de recursos; e o estrangeiro, que era desprezado. O que o salmista faz? Ele ora. Numa situação de aperto, de angústia, ele faz a melhor coisa que ele pode fazer: orar. É a oração do desamparado. Primeiro, a oração do desamparado derrama sua alma. Ele se apresenta diante de Deus e fala tudo o que está acontecendo. Deus não sabe? Irmão, Deus sabe tudo. Até o que não aconteceu, Deus já sabe.
mas Ele quer nos ouvir. E faz bem para o nosso próprio coração contar, conversar com Ele sobre tudo o que está acontecendo. O salmista aqui vai dizendo: Senhor, o ímpio está perseguindo, o perverso se gloria, o perverso na soberba não investiga. Ele vai contando, ele vai desabafando, porque nisso ele vai ganhando confiança em Deus. Ele não está informando Deus. Deus conhece as nossas necessidades de uma forma perfeita. Nós não informamos Deus de nada, Ele é eterno. O conhecimento de Deus não é progressivo como o nosso. Aliás, nada em Deus progride ou muda. Ele é o mesmo para sempre, desde sempre. Mas faz bem para o nosso próprio coração chegar diante do Senhor e falar tudo o que está acontecendo. O ímpio persegue o pobre, diz o versículo 2. Ele é perverso nas suas palavras, ele maldiz Deus, blasfema contra Deus, versículo 3. E aí você percebe que o salmista está com o seu coração no lugar certo. Não é uma questão pessoal, que ele está sofrendo, que ele está pedindo, que está acontecendo isso com ele. Ele está, acima de tudo, interessado na glória de Deus. Portanto, quando Davi enfrenta Golias, não é um texto de motivação qualquer. Ele ficou ofendido porque Golias estava ofendendo o nome do Senhor. Aí não. Eu vou contra ti em nome do Senhor, a quem tu tens afrontado, disse Davi. Portanto, o salmista está dizendo, ele maldiz o seu Senhor, porque há um sentido em que Deus é Senhor de todos, diz Pedro. Há um sentido, irmãos, que Deus reina sobre todos. Muitos não aceitam este reinado, mas Ele é Rei eterno. Sobre tudo, sobre todos. Olha o versículo 16. O Senhor é Rei eterno da sua terra, que pertence a Ele. Somem-se as nações. Então veja, persegue o pobre, tem perversidade nos pensamentos. Olha o versículo 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Já é um pressuposto. Ele não quer que Deus exista. Ele quer ser independente. É como o teólogo Santo Agostinho dizia, diz que não existe aquele que tem interesse em que Deus não exista. Olha o Salmo 14 de Davi. Diz o insensato no seu coração. Quem fala isso é insensato, está escrito. Não há Deus. Por que ele está interessado nessa afirmação? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. É como já foi dito. Se Deus não existe, tudo é permitido. Quem coloca um freio nessa sociedade se Deus não existe? Se não tem padrão absoluto, que é a palavra de Deus. Se tudo é relativo. Se tudo depende de um ponto de vista. O que vira a sociedade? Portanto, este ímpio, perverso, soberbo, ele tem o desejo de negar a Deus, para que ele possa seguir no curso da sua perversidade. Então eles querem dizer o seguinte: Deus morreu, nós não precisamos mais de Deus. É o que a filosofia proclama aí, constantemente. Não foi só Nietzsche que trouxe isso, não. Freud chega nisso, todo existencialismo chega nisso, Karl Marx chega nisso. Vamos tirar a ideia religiosa de Deus, vamos apagar isso, porque aí nós podemos cair na perversidade, na corrupção. A nossa sociedade está assim. Apaga os princípios fundamentais da fé, Deus, igreja, tudo fica desenfreado. Tudo começa a desmoronar e cair. Maldiz o Senhor, blasfema contra Ele, não há Deus, são todas as suas cogitações.
Como colocou de uma forma muito precisa outra versão, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Não se considera Deus mais. O que Deus pensa disso? Não importa. O que importa é o que eu quero. O que importa é o que eu sinto. O que importa é o que me faz bem. O que importa é eu decidir a minha própria vida. Esse corpo não deve glorificar a Deus. Este corpo é meu. É o que as pessoas gostam de falar hoje. Essa é a minha verdade. Ora, se é a minha verdade, então já não é verdade. Não há Deus. São todas as suas cogitações. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Amados irmãos, que lugar o Senhor ocupa na nossa vida? Será que eu coloco os meus planos diante do Senhor? Será que eu pergunto as coisas para o Senhor? Josué já fez aliança com os gibeonitas e diz o texto, não consultou o Senhor. Vamos viver. Que perigo isso. Desconsiderar Deus. E às vezes esta é a moda. Às vezes é isso que a maioria irá fazer. Tanto que no Salmo 12 diz, socorro o Senhor, porque já não há homens piedosos. Perversidade nos pensamentos. Não há Deus, são todas as suas cogitações. Tem lugar que se você mencionar assim Jesus, eles já ficam revoltados. Revoltados. Querem lacrar, como eles falam. Não pode, é preconceituoso, é fascista, é isso, é aquilo, é bitolado, é fanático. Você sequer falou alguma coisinha. Mas já causam um reboliço, eles estão contra Deus. Não é contra você, exatamente, propriamente. É contra Deus a rebeldia maior. O plano maior é contra o Senhor. Não vamos cair, irmãos, de uma forma inocente, nesse discurso humanista, que na verdade nega Deus, os princípios da palavra de Deus, dizendo que há amor fora da vontade de Deus. Não há amor fora da vontade de Deus, porque Deus é amor. E ai daquele que exclui Deus dos seus pensamentos, da sua vida, dizendo assim, agora eu vou viver para mim mesmo, eu vou fazer o que eu tenho direito, eu vou fazer aquilo que me faz feliz. Primeiro, ninguém tem direito de nada. Se for falar em termos de direito, condenação, inferno, que nós merecemos. Segundo, eu quero ser feliz. Então vai para Deus, não para longe dele. Porque Deus é a felicidade maior. Não há lugar para Deus nenhum de seus planos. Mas olha só o versículo 5. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Parece que eles estão bem demais. É sucesso. Está lá no Salmo 73. Parece até que eles têm muita saúde, vigor. Tantas vezes o cristão olha para o ímpio e pode dizer assim, será que ele está melhor do que eu? Que sou crente e estou passando por tudo isso? Será que vale a pena servir a Deus? Asaf quase escorregou. Quase caiu, diz lá. Quase me desviei. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, até que entrei no santuário. E acontece algo, meus irmãos, quando nós entramos no santuário, ou seja, na presença do Senhor. Deus coloca em ordem os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa perspectiva. Qual que é o fim dessas pessoas? Será que eles têm paz? Será que é prosperidade mesmo o que eles têm, diz no versículo 5? Em todo o tempo, mas de uma forma humana. Porque Isaías diz, o ímpio não tem paz. Pelo contrário, toda aquela riqueza afunda ainda mais o rico num estado de depressão, porque ele não tem Deus. Pode ver muitas pessoas que ganham muitas riquezas, muita fama, e fica pior do que quando começou. Sabe por quê? Criou a expectativa, agora eu vou ser feliz.
agora eu vou conseguir a felicidade, a alegria, agora eu vou ter paz. Se afunda ainda mais. Prosperidade no caminho, posição de segurança. Olha o que eles falam lá no íntimo: jamais serei abalado. Versículo 6. Zombam dos outros. Eles estão cingidos, tomados de soberba. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Será? Será que nada vai acontecer? Será que não há um Deus que julga? Será que não há um Deus que vê os corações? A boca está cheia de ofensa contra Deus e contra os semelhantes. Cheia de maldição, enganos, opressão, insulto, iniquidade. Somente está falando tudo isso para Deus, porque Ele está profundamente cansado dessa situação. Ele está vendo tudo isso. É muito ruim conviver diariamente observando essa perversidade, essa iniquidade, esse orgulho, essa soberba. Incomoda, entristece. Então o que ele faz? Ele vai expor diante de Deus tudo isso. Mas até aqui, meus irmãos, o salmista narrou o que o ímpio é, como ele fala. Mas agora o salmista vai tratar mais diretamente a perseguição desses ímpios, perversos, iníquos contra os justos, contra o desamparado. Então, se no primeiro momento a oração do desamparado derrama sua alma perante o Senhor, agora ele apresenta sua angústia. Esses ímpios, prósperos humanamente falando, eles estão escondidos, versículo 8, põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Amados irmãos, que não sejamos ingênuos, há muito ódio aqui no texto. E há muito ódio ao nosso redor também. Existem pessoas cantando músicas assim como se esse mundo fosse lindo. Como se não houvesse perseguição contra a igreja. Só naqueles países mais assim terríveis, islâmicos, comunistas, etc. Não, aqui é amor, paz, está todo mundo bem, todo mundo me ama, todo mundo me quer. Será que é assim mesmo as coisas, segundo a palavra de Deus? Será que é isso que nós devemos buscar? Certa vez uma aluna lá no Mackenzie falou assim para mim: professor, eu fui para a igreja para resolver os meus problemas, eles aumentaram. Eu saí. Ela falou. Eu falei: olha, os problemas aumentam mesmo, mas vai aumentar a paz no seu coração para enfrentar os problemas. Mas veja, ir na igreja para resolver problema, ir na igreja para Deus cumprir um programa assim que eu fiz, eu quero que a minha vida seja assim, assim, assim. Tanto que diz aqui, porque realmente a palavra é forte, né? Trucida os inocentes nos lugares ocultos. Desejo de morte, de sangue. Aquela cena terrível. O povo vizinho aqui, nossos irmãos argentinos, comemorando a liberação do aborto. Que cena mais desprezível aquilo. Estava lá o presidente tirando selfie como se fosse o máximo naquela aglomeração. Para isso não existe. Comemorando o aborto para matar criancinhas. Assassinato. Cada vez mais vai aumentando aí os meses. Daqui a pouco chega lá nos 9 meses, com dor, sim. Matança. Um holocausto. Que mata muito mais do que qualquer outra doença, inclusive essa aí do Covid. O aborto no mundo todo. Sabe o que é? É o versículo aí, o 8. Trucida os inocentes nos lugares ocultos.
Por isso que jamais, irmãos, podemos apoiar qualquer pessoa que é a favor dessa iniquidade absurda de tocaia. Mas a conversa é muito doce, sabe? Eles vão assim, dessa forma, como está no versículo 8, os olhos observando, querendo pegar, são malignos, são astutos, mas são espertos para o mal, como o próprio líder que eles têm, que é Satanás. De emboscada como um leão na caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Então veja, escondido, trucida, quer dizer, inocente, pessoa desamparada. Depois, quando pega no laço, arrasta, esmaga, diz o versículo 10. Em seu poder ele cai os necessitados, despreza. Olha o que eles falam no íntimo. Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Estão fazendo tudo isso. Sabe o que eles pensam? Deus que nada, não acontece nada. Deus não está vendo nada, Ele virou o rosto. Ele não está nem aí, se é que Ele existe, não está nem aí para isso que nós fazemos. Eles negam a Deus. Deus se esqueceu. No versículo 4 eles falam, não a Deus. No versículo 11, Deus se esqueceu. Não é incoerente? Porque eles querem apagar essa consciência que todo homem tem de uma ideia da divindade. Eles querem sufocar isso, sufocar o conhecimento de Deus por causa do prazer do pecado. Richard Dawkins, um dos maiores ateus hoje, certa vez o Alistair McGrath, que é um dos que debate com ele, escreveu o delírio. O Richard Dawkins escreveu o delírio de Deus, aí o Alistair McGrath escreveu o delírio de Dawkins. Então eles entraram num debate lá. E os dois se encontraram e o McGrath perguntou para ele assim: olha, depois de tudo isso, você morrer e encontrar Deus, o que você vai dizer? E o Richard Dawkins disse o seguinte: olha, eu vou dizer, não havia evidência suficiente. Mas veja o escorregão que ele deu ali. Porque se ele realmente tivesse convicção, ele dizia, é impossível que isso aconteça, não tem nada disso. Mas ele até elaborou ali o que ele diria para Deus. Então tem sim uma consciência ainda, mas quer sufocar, quer eliminar, quer que aconteça isso aqui. Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Mas Deus não se esquece, irmão. Deus não deixa de ver. Tanto que o salmista está vendo tudo isso acontecendo, e aí ele levanta agora diante do Senhor e diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. A oração do desamparado clama pela misericórdia de Deus: Senhor, levanta. Porque diante dos adversários, Deus é sempre maior. Deus se impõe diante desses perversos. Olha o versículo 19 do capítulo 9. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. No Salmo 12, versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. O salmista diz: levanta-te, Senhor, e ele se levanta. Naquele momento a situação está acontecendo, toda essa história. Deus parece quieto, é porque ele tem um tempo certo. Mas quando Deus se levanta, ai dos inimigos agora. Ele se levantou. É como se tivesse assim, dizendo: olha, agora ele chegou. E agora, este que desprezou a Deus, que ofendeu a Deus, que machucou aqueles que Deus ama. Levanta-te, Senhor. Lembra, Deus se importa. Não te esqueças dos pobres. Deus não se esquece. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus conhece a causa justa, Deus conhece a causa injusta, melhor do que nós.
que estamos até passando pela situação, talvez. E Deus não somente se levanta porque Ele ergue a mão, Deus não somente se lembra porque Ele se importa, Ele também acolhe. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no íntimo que Deus se importa? É como se o salmista estivesse dizendo assim: é sério que vocês estão pensando isso? É sério que vocês acham isso? Deus tem visto, Deus atenta ao trabalho e à dor para que os possas tomar em tuas mãos. Esse verso é maravilhoso. Senhor, nessa situação, me toma em tuas mãos. É como se Deus pegasse o seu servo, dizendo assim: você vai ser protegido, pode deixar tudo comigo. Olha só o versículo 14: a ti se entrega o desamparado. Ele é desamparado pelos homens, ele está desamparado no mundo, na situação, mas ele está amparado por Deus. O que importa mais, irmãos? Olha só o versículo 8: seus olhos espreitam o desamparado, aquele que tem a força pequena, o necessitado, mas é esse desamparado que se entrega a Deus. Versículo 14: a ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Ou seja, tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza, e está sempre pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Você que entregou a sua causa a Deus durante toda a sua vida, algum momento ele falhou? Nenhum. Não lembra de nada que ele falhou. Mas quando nós colocamos a mão, queremos resolver, aí dá errado mesmo. Mas quando nós entregamos para Ele, quando nós esperamos nele, falamos como Josué: nenhuma de todas as promessas caíram por terra, tudo se cumpriu. Esse é o resumo. Portanto, diga: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Olha o versículo 14: para que os possas tomar em tuas mãos. Senhor, segura a minha mão, segura a minha vida, me ajuda, porque eu sou uma criancinha aprendendo a andar. Você segura o seu filhinho, a sua filhinha, dando aquele espaço. Somos nós. Deus diz lá em Oséias: eu ensinei Israel a andar, segurando a mãozinha assim, dizendo: vai para cá, não vai para lá, cuidado, cai. Aí cai, pega de novo. É isso que o salmista está pedindo para Deus. Os possas tomar em tuas mãos, a ti se entrega o desamparado. Ou seja, se lance nos braços do Senhor e diga: Deus, cuida de mim. Ele defende, ele quebra, ele destrói o perverso e o malvado, aquele braço que está batendo no necessitado, no oprimido. Deus vai e quebra esse braço de uma vez só, porque Ele é absolutamente forte e poderoso. Deus que vê a maldade, Ele vai até a última gota de maldade, Ele conhece exatamente tudo que as pessoas pensam, diz o versículo 15. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia nele, espera nele, entrega para Ele, porque Deus é justo. Ele retribui com justiça. E por último, a oração do desamparado busca o fortalecimento do coração. O Senhor é Rei eterno. Agora ele não está pensando mais em ímpio, o que eles estão fazendo, como que eles agem. Ele não estava pensando nem mais na sua situação. Agora cresceu. Agora os pensamentos se elevaram. Agora ele chegou naquele ponto da adoração, que vai acima da circunstância. O Senhor é Rei eterno. Ele chegou no lugar certo, irmãos, onde nós encontraremos paz. Quem Deus é. Meditar sobre a grandeza de Deus é o que traz calma para o coração. Não o que o perverso faz, tudo. Ele estava desabafando. Ele entregou agora a sua vida. Agora ele começa a pensar na grandeza da glória de Deus. Ele é Rei e eterno.
Da sua terra somem-se as nações. É como um leão, e quando ruge, todos os animais saem correndo, desesperados, caindo um em cima do outro. É o leão da tribo de Judá. E quando o Senhor voltar, dá o desespero para aquele que não entregou a vida para o Senhor Jesus. Porque todo aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus terá confiança no dia final. Não vai chegar diante de Deus e dizer assim, vamos ver no que vai dar. Não, agora ele tem confiança, foi perdoado, pertence a Deus, então ele não vai sair correndo da presença de Deus, ele sairá correndo para Deus. Mas vejam, a presença do rei é terrível para os seus inimigos. Governa com grandeza, fortalece o coração dos humildes. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Ele faz isso agora. Os soberbos ele despreza. É como se cheirasse mal. Ele despreza, ele rejeita. Agora os humildes, ele se inclina, diz a Bíblia, para ouvir. Parece extraordinário, mas está escrito na Bíblia, então nós cremos que Deus se inclina para ouvir o que nós estamos falando. Está escrito. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Deus acode. Deus defende o órfão, o oprimido. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Acudir aqui é aquela ideia de uma pessoa que está desfalecendo, vem outro lá e segura. É Deus. Do crente está desfalecendo, caindo, tombando, vai Deus e segura e apruma novamente. Orar fortalece, irmãos. Oração é cura para a alma. É cura para quem está com o joelho assim meio trôpego, quase caindo, desfalecido. Olha só, tu lhes fortalecerás o coração. Deus fortalece. Deus renova. Deus dá nova confiança, novo ânimo para continuar lutando. É por isso que o mundo está desesperado nessa situação, porque não conhece aquele que pode fortalecer o coração. Nós conhecemos, irmãos, e Ele pode fazer isso. Ele pode fortalecer, porque na nossa fraqueza, Deus será a nossa força, disse o apóstolo Paulo. E quando temos a consciência, eu sou fraco, eu não posso coisa alguma, sou pó e cinza, para não dizer menos do que isso, porque não sei em que pensar. Então fico nisso, pó e cinza. Quando eu reconheço isso diante do Senhor, diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Deus faz justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Pensar mais em Deus. Desligar um pouco a televisão, notificação toda hora, desgraça toda hora. Pensar mais em Deus. Meditar nele. Deixar os pensamentos chegarem assim neste ponto, como nós vimos aqui neste salmo. Imagina se o salmo terminasse no versículo 11. Ele quer matar o ímpio, ele é próspero, ele faz isso e aquilo. Aí termina o salmo. Não poderia. Não nos faria bem. O salmo então continua. Levanta-te, Senhor, a ti se entrega o desamparado, e que o necessitado esteja, Senhor, nas tuas mãos. Pense mais sobre Deus. Se coloque na presença do Senhor. Desamparado pelos homens, por Deus nunca. E diz o apóstolo Pedro que Jesus se entregava àquele que julga retamente. Que ele não revidava, ele não brigava, mesmo tendo poder, primeiro porque ele sabia o que ele tinha que fazer, sabia que tinha que passar por aquilo. E diz o texto, entregava-se Jesus àquele que julga retamente, 1 Pedro 2,23, e exatamente o cumprimento do versículo 14, a ti se entrega o desamparado, porque ele foi abandonado pelos seus discípulos, ele foi abandonado pelos seus amigos mais íntimos,
mas ele se entregou a Deus durante toda a sua vida, ao Pai. Somente na cruz, em nosso favor, ele foi desamparado até pelo Pai. Veja que naquele momento, ele ficou totalmente desamparado, para que nós fôssemos amparados para sempre. Ele conhece então o que é ser desamparado. Ele conhece o que é passar uma necessidade, não no sentido assim ideal, intelectual, mas por experiência. Deus conhece a nossa luta, Deus acolhe o seu povo, Deus defende o seu povo, e é através da oração que nós ganhamos confiança, que nós ganhamos perseverança. Quer fortalecer o seu coração? Primeiro, o perdão da cruz sobre a sua vida. Para que não seja como esses ímpios, perversos. Para que, perdoado pela obra de Jesus Cristo na cruz, você esteja bem com Deus. Perdão. Segundo, presença do Espírito Santo. Preenchendo os pensamentos. Frutificando santidade no coração e na vida. Perdão da cruz, presença do Espírito Santo e o poder da palavra. Pense que Deus é rei, pense que Deus é grande, pense que o Senhor é soberano, cante louvores ao Senhor. Eleve a sua vida de oração para que Deus fortaleça o seu coração. Que isso aconteça em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó Deus, vemos em tudo isso como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso. E por outro lado, como nós somos fracos, falhos e pequenos. E por vezes ficamos inseguros diante das coisas. Mas, ó Deus, que possamos buscar o Senhor como salmista, nessa situação tão aflitiva, de tanta angústia. Ele correu para os teus braços fortes. O Senhor é Rei eterno. A ti se entrega o desamparado. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos. Fortalece o nosso coração. Diante de tantas mortes, tristezas, mentiras, perversidades, injustiças, diante de tudo isso, ó Deus, acima disso, fortalece o nosso coração. Fortalece a nossa vida na Tua presença. Fortalece, Senhor, os irmãos abatidos que estão aqui ou assistindo, ouvindo em casa. Fortalece, Senhor, a fé, o amor, a segurança, a alegria, a serenidade da Tua presença. Dá-nos, Senhor, aquela paz, aquela felicidade em Jesus. Sabemos que o Senhor não está longe. Pelo contrário, o Senhor está mais perto do que possamos imaginar. Tu és um Deus presente, Deus fiel, um Deus da aliança, um Deus que jamais abandona o seu povo. Possamos dizer então: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Possamos dizer como salmista: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Renova, Senhor, a nossa esperança, a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor.